Boa tarde, meu nome é Larissa e eu vou estar falando um pouquinho sobre a nossa aula 10, que ela vai ser autenticação com JWT. A gente vai ensinar como criar um sistema de login seguro e mais ou menos isso. Tá, o JSON Web Tokens, eles são ferramentas poderosas para autenticação de sistemas web modernos, especialmente aplicações em PHP. Essa apresentação ela vai explorar a implementação detalhada da classe JWT em PHP e vai abordar desde a codificação e decodificação até a criação e validação dos tokens. A gente vai mergulhar também nos aspectos técnicos e considerações de segurança e melhores práticas para utilizar o JWT em seus projetos PHP de forma eficaz e segura. Tá. Codificação e decodificação no base 64 URL, safe. Tá, a nossa base padrão, ela só é a base 64. Ela tradicionalmente ela vai utilizar o mais e aquela barrinha para que podem causar problemas em URLs. Por isso que a gente utiliza o URL safe. A URL safe ela vai substituir um mais por um menos e aquela barra assim na diagonal por um underline. Isso, além de remover também o paging, que vai ser igual, vai ser o igualzinho. Isso vai garantir que o token ele possa ser transmitido seguramente dentro das URLs. E a decodificação da URL safe, ele vai reverter o processo. Ou seja, ele vai substituir tudo o que foi modificado anteriormente para os seus valores padrões. Então, a gente vai utilizar o método base64 decode URL para reverter esse processo, onde a gente vai substituir o menos pelo mais, o underline por aquela barra na diagonal. Então, além de adicionar o page, se necessário também para decodificação para a base 64 padrão. Então, a criação de um token JWT. A gente vai ter o cabeçalho, o cabeçalho, o payload e a assinatura. O nosso cabeçalho ele vai conter informações do tipo de token, que no caso vai ser o JWT, e o algoritmo de assinatura utilizado, que vai ser o HS256. E essas informações elas são codificadas na base 64 URL safe. Já o payload ele vai armazenar as claims do token, como a ID do usuário, permissões, data de emissão e expiração. Essas informações elas também são codificadas na base 64 URL safe. E a assinatura ela vai ser gerada utilizando o algoritmo HMAC do SHA-256, como uma chave secreta. E ela vai garantir a integridade do token e vai prevenir manipulações não autorizadas desse token. Tá, a validação de um token no JWT. A gente vai ter a divisão do token, porque todo token é dividido em três partes: o cabeçalho, o payload e a assinatura. E cada parte é separada por um ponto. Como a gente vai ver mais pra frente no nosso código, a gente vai ver que no código a gente pode fazer isso separando certinho. A verificação da assinatura. Então, vai ter uma nova assinatura que é gerada localmente usando o cabeçalho e payload do token recebido, e essa é comparada com a assinatura original do token para verificar a sua autenticidade. Então, se a assinatura sempre é gerada utilizando o cabeçalho e o token. Não, o cabeçalho e o payload. Então, ele vai juntar esses dois e vai criar uma assinatura quando o token é criado. Então, quando tem a verificação, ele vai pegar de novo o cabeçalho e o payload, vai juntar os dois e vai criar. A gente vai criar também uma assinatura que é comparada, né? Uma assinatura local que ela é comparada com a assinatura que veio já com o token. A decodificação do payload. Se a assinatura for válida, o payload é decodificado na base 64 URL safe para um array PHP, permitindo o acesso das informações contidas nas claims. Tá. Uso prático do JWT em PHP. A criação do token, que vai ser utilizando o JWT encode, que vai ser passado um array com as claims desejadas e a chave secreta. O token gerado ele pode ser armazenado em cookies ou local storage. A validação do token, que vai ser utilizado o JWT decode, porque se a gente codificou, a gente vai ter que decodificar para fazer essa validação, com o token recebido e a chave secreta. Se válido, o payload é retornado como um array. Caso contrário, a gente tem uma exceção que é lançada. A segurança, a gente também vai utilizar o HTTPS, que é uma transmissão que sempre é recomendado, né, utilizar o HTTPS para transmissão, porque é sempre legal implementar expirações de tokens e considerar a rotação de chaves para maior segurança também, e nunca armazenar informações sensíveis no payload. Tá, considerações finais e melhores práticas. Tá, aqui são dicas que são essenciais você levar em consideração e é sempre bom prestar atenção. Ou seja, escolha de algoritmos. Considere sempre utilizar algoritmos mais robustos, como RS256, para usar
que usa pares de chaves pública e privada para aplicação de maior escala ou com requisitos de segurança mais rigorosos. A gente também tem o gerenciamento de chaves, que é implementar sempre um sistema de rotação de chaves para minimizar o impacto de possíveis comprometimentos. Ou seja, utilizar sempre variáveis de ambiente, o sistema de gerenciamento de segredo para armazenar as chaves de forma segura. E monitoramento e auditoria, sempre implementar logs detalhados de criação, uso e invalidação de tokens. Isso ajuda na detecção de atividades suspeitas e fornecer dados valiosos para auditorias de segurança. E é isso, muito obrigada. A gente vai ver agora uma partezinha da parte prática do código em si, da nossa aplicação. Tá, agora vindo aqui um pouquinho para o lado do código, a gente vai começar com a interface de login, ou o nosso login.html. O nosso arquivo login.html é uma página onde o usuário ele vai inserir as credenciais como e-mail e senha, e nele vai conter um formulário com os campos e-mail e senha, que enviam os dados como método post. Então, a gente vai ter aqui o nosso e-mail, a nossa senha, e ele vai mandar com o método post bem aqui. Tá, depois que apertar o botão para submeter a página, ele vai ser recebido pelo controller. E caso não tenha o cadastro, ele vai ter um link para criação do nosso cadastro aí e tudo mais. Então, depois que fizer o login.html, ele vai ser enviado para cá, para o nosso controller. Aí aqui no nosso controller, ele vai receber os dados do formulário, ou seja, os dados eles vão ser enviados lá do nosso login.php, vão ser o nosso e-mail e a nossa senha pelo método post, que foi enviado lá. E com esse e-mail e senha, eles vão ser tratados pelos add slashes para verificar a injeção SQL aqui. E aí depois que ele fizer tudo isso, ele vai ter a autenticação, que vai ser pelo método login do nosso model. Ou seja, ele vai ser enviado para cá pelo nosso usuário model, e ele vai ter a verificação. Para ver se as credenciais elas estão corretas no nosso banco de dados. Então, nossa verificação no nosso modelo de uso model.php, ele vai ter o método login, que é esse método aqui. E nesse método login, ele vai fazer uma consulta no banco de dados para verificar se o usuário ele existe e se a senha fornecida for válida. Com isso, se for sim, então ele vai retornar um array com um status, que ele indica se foi sucesso ou falha, com uma mensagem explicando os status e as informações adicionais do usuário, que vai ser o ID, o nome e o e-mail. Depois que for feito tudo isso, a gente vai ter a nossa geração do nosso token JWT. Aqui nessa geração do token JWT, a gente pode ver que o código ele é mais ou menos extenso, mas resumindo, se ele for bem sucedido, se o login for bem sucedido, o controlador ele vai utilizar o arquivo jwt.php e ele vai gerar um token JWT, onde a gente vai ter o payload, que vai ser o conjunto de informações do usuário, que foi o nosso ID, a nossa senha e o nosso e-mail. Então, ele vai ter o nosso data, que é o nosso conjunto, e ele vai ser armazenado no payload. A gente vai ter a assinatura, que o payload e o cabeçalhos eles são assinados com uma chave secreta que é armazenada em uma variável de ambiente JWT secret, usando o algoritmo HMAC SHA-256 e o token completo. Então, ele é formado pelo header, o payload e a assinatura, onde o armazenamento ele vai ser variável de sessão, ou seja, session token. Então, aqui a gente vai ver que ele vai definir a classe JWT para manipular os tokens. A gente vai ter um método privado que vai codificar na base 64 URL, que é o formato seguro para as URLs em geral, como a gente falou anteriormente. Ele vai substituir os caracteres específicos para a codificação ficar compatível com as URLs. A gente tem um outro método que ele é privado, que
que ele vai decodificar as strings codificadas na base 64RL. Para no caso de verificação e tudo mais. Ou seja, ele vai substituir, ele vai fazer o processo inverso. Ele vai substituir o que foi codificado de volta para os originais. A gente vai ter um método público que vai gerar o token em JWT a partir do payload e a chave secreta. Então a gente vai ter que fornecer o nosso payload e a nossa chave secreta. Payload e chave secreta. E ele vai criar o cabeçalho em formato JSON, indicando algoritmos utilizados e o tipo do JWT. Ou seja, o algoritmo vai ser o HMAC com SHA-256 e o tipo de token vai ser JWT. Então ele vai converter o payload, que são no caso os dados do token, para JSON. Ele vai codificar o cabeçalho do payload em base 64RL e vai concatenar com um ponto. Ou seja, como eu falei antes, ele vai ter o cabeçalho, ponto, payload, ponto, chave secreta. Então, quando ele for gerar a assinatura, ele vai gerar a assinatura utilizando aquele token para criar a chave secreta. E quando ele fizer isso, ele vai concatenar tudo. Então, quando ele for fazer a segunda concatenação, no caso, ele vai juntar o header do payload e a assinatura. Então, a gente vai ter um outro método público que vai decodificar o token JWT, que vai validar para validar a assinatura. Então, lá a gente estava criando o token, aqui ele vai, lá a gente estava codificando, aqui a gente vai decodificar. Ou seja, ele vai dividir o token em três partes, como cabeçalho, payload e assinatura, porque ele é dividido pelos pontos, então ele vai pegar, vai ver onde está o primeiro ponto. Então, por exemplo, o header ele vai ser toda aquela parte de codificação até o ponto, depois ele vai dividir o segundo, depois o terceiro. E ele vai fazer isso com o cabeçalho, com o payload, com a assinatura. E depois ele vai criar o cabeçalho payload, e o payload para validar a assinatura. Aí ele vai verificar se a assinatura é válida, comparando com a nova assinatura gerada. E vai lançar uma exceção se a assinatura ela for inválida. Então, se a assinatura for inválida, ele vai falar que não, essa assinatura aqui não é válida. E assim ele vai retornar o payload decodificado como um array. Tá. Depois de tudo isso, a gente vai ter redirecionamento, né, e feedback, onde se for sucesso, ele vai falar que ok, foi um sucesso, o usuário está logado. E caso não seja, né, a gente tem uma mensagem de erro aqui no nosso controller que ele vai retornar caso o nosso login não dê certo. E basicamente é isso. Muito obrigada. E aqui finaliza a nossa aula 10.